Bom dia, pessoal. Hoje, dia 1º de outubro de 2021, mais um mês que se inicia, né, nesse fatídico ano de 2021, o ano que parece que não passa e que as coisas não acontecem. Enfim, desejo aí uma boa sexta-feira para nós, um bom final de semana para todos. Já antecipo, né, o meu desejo de um bom final de semana. Espero que todos estejam bem, né? Vocês já começaram, eu soube que na cidade já começaram vacinação para menores de 18 anos, né? É importante que todos estejam, né, imunizados aí na medida do possível para que a gente possa logo projetar um retorno presencial aí, né? Pelo menos para algumas atividades, né, que a gente possa estar retomando aí com um certo fluxo mais, entre aspas, normalizado. Vocês devem estar acompanhando os canais de comunicação. Fiquem atentos, tá, pessoal? Segunda-feira, a partir de segunda-feira, dia 4, vai começar aí uma série de atividades presenciais no campus, né? E é um movimento, assim, que logo vai caminhar para o retorno de aulas, né? Ontem foi aprovado no Conselho Superior, né, de todos os campi do Instituto Federal. O Campus Bento e o Campus Farroupilha já vão começar com algumas atividades presenciais, né, com alunos, aulas, né, nesses dois campi, tá? E a aprovação foi, assim, significativa por parte, né, de muitos conselheiros, né? Teve uma adesão significativa, né? Esse movimento que indica que logo a gente vai estar, né, caminhando aí para esse movimento mais presencial, tá? Mas é claro, né, o campus, cada campus no seu tempo, na sua realidade, nas suas condições, né, vai fazer esse retorno. Óbvio, né, pessoal? A gente vai ter que retornar um dia, né? A gente está, assim, esperando condições melhores, né? Óbvio. Mas, assim, a gente vai retornar, né? E esperamos que a gente possa se encontrar em breve, né? Eu não conheço ninguém de vocês pessoalmente, né? Vocês também não me conhecem. É importante que a gente possa criar esses laços mais próximos, né? Não só por meio da tela, né? Tá todo mundo cansado, saco cheio de tela. Mas muito bem. Nós vamos dar um passo a mais na aula de hoje e a gente vai, no nosso percurso, né, dos conteúdos relativos à modernidade, a gente vai iniciar na semana de hoje, no encontro de hoje, né, e vou deixar também mais um texto lá de complementação para vocês, mais uma importante face da modernidade, né? Vocês sabem que nós temos como conteúdo referência, né, para o terceiro ano esse período da história da filosofia chamado modernidade, né? Hoje já é a sexta semana, né, do bloco, né? Nós já estamos indo já para um momento de encerramento quase, né, pessoal? Esse mês de outubro termina esse segundo bloco, né? E é hora da gente já ir indicando quais são, assim, os pontos finais aí, né, do nosso bloco, tá? As atividades estão todas no Moodle, né? Vocês vão fazendo, né? Se precisarem de mais tempo também eu posso estender o tempo da realização das atividades. Importante que vocês visualizem, acompanhem as aulas, né? Possam voltar e rever também, né, as aulas, quem não pode participar. Queria aproveitar aqui e agradecer a presença da Franciele, Luca, Marlon, Bernardo, Gustavo, Maurício e Lucas. Não sei se tem mais alguém aí acompanhando, algum colega, mas um oi especial para vocês que estão aqui nesse momento acompanhando, né? E vamos, então, de imediato para os nossos conteúdos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não. Muito bem. A gente estava falando antes aqui, né, de entrar na gravação. Eu queria aproveitar a oportunidade e destacar também o acompanhamento das APNPs, tá? As APNPs, elas têm 6 semanas de duração, pessoal, tá? Então, a gente começou lá, junto com esse segundo bloco, né? Essa semana, outra semana, seria a semana de encerramento, tá? Vocês começaram dia 2 de setembro, né? Primeira semana da PNP de Filosofia 2, e ela vai encerrar também nessa última, na terceira semana de outubro, né? Que é onde, assim, vai dar em torno de 6 semanas e meio, tá? Eu tenho feito, assim, colocado atividades e
textos e atividades. É importante que vocês façam a leitura dos textos, né, e tentem responder aos questionários. Cada questionário lá tem um valor, a soma desse questionário vai ser a nota de vocês no equivalente ao que falta, né, para o componente de filosofia, no caso de vocês, filosofia 2 ainda, tá? Então, são 6 semanas, pessoal, né, contando a partir do dia 2 de setembro, né, e isso vai dar em torno aí da metade da semana na segunda semana de outubro, metade do mês de outubro, tá? E aí a gente, assim, não necessariamente precisamos encerrá-las fidedignamente como a gente encerra o bloco, né? Importante que a gente tenha, assim, ao longo desse terceiro ano, a gente possa finalizar isso, tá? Mas é importante que vocês vão fazendo, porque eu sei que no próximo bloco vocês vão ter outras APNPs para fazer, tá? Então, assim, a gente destina esse segundo bloco para fazer algumas APNPs, né? Naquela divisão que vocês têm lá, tá? E o critério que eu estou usando então, é essas 6 semanas e meia, 7 semanas no máximo, para a gente finalizar, tá? A carga horária é um pouco maior, então os textos são um pouco maiores, né? Eu não estou fazendo encontro síncrono lá, porque eu tenho, né, vários encontros, várias aulas também do bloco, né? Que a gente está fazendo aqui é a aula do bloco. Então é importante que vocês acompanhem isso também, tá? Qualquer dúvida mais pontual, vocês podem entrar em contato comigo também, que, à medida do possível, eu vou respondendo vocês, tá bom? O sistema da avaliação da PNP também, né, vai ser a leitura e a realização dos questionários. É importante que vocês façam, então, lá para computar isso também como avaliação, tá bom? Ainda sobre as APNPs, pessoal, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não? Tá tranquilo, senhor. Tá, então, acho que alguém perguntou alguma coisa. O Maurício está dizendo que não. Ok. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Bom, então, pessoal, a gente vai ver na aula de hoje um outro aspecto da modernidade. A gente viu muito sobre os temas relacionados à teoria do conhecimento, né? Há muitas mudanças na modernidade, há toda uma mudança no campo científico, né? As teorias filosóficas que tratam das questões do conhecimento, elas passam por grandes transformações, grandes mudanças, tá? Mas não é só no campo do conhecimento científico, é também no campo político, né? A modernidade, ela revoluciona completamente o tipo de organização social do Ocidente, tá? E isso por N fatores, por várias transformações, cada região, cada lugar tem as suas características, né? Mas a modernidade, ela trouxe uma nova configuração política, né? Tem toda uma teoria filosófica no mundo moderno que inspira e nos inspira até hoje, né? O mundo moderno passou por grandes transformações e a gente vai ver na aula de hoje o começo disso, né? O começo dessa transformação. Vocês sabem que o mundo tornou-se muito parecido em muitos sentidos, e muitos totalmente diferentes, né? Mas em muitos sentidos muito parecido com o que nós temos hoje a partir do século XVI, final do século XV, início do século XVI, né? A partir desse contexto, várias transformações passam a ocorrer no campo teórico no primeiro momento, mas as sociedades vão ficar muito diferentes, né? O mundo deixa de ser medieval naquele sentido religioso e político, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, e ganha novas configurações, novas formas. Muitos teóricos, né, temas, por exemplo, como a república, o liberalismo, o próprio capitalismo, né, todos esses temas, esses assuntos que hoje a gente usa eles e muitas vezes não pensa no significado dos seus conceitos, passam a ser desenvolvidos, a ser teorizados, a ser refletidos a partir do século XVI. Né? E o pensador que a gente vai ver na aula de hoje é este senhorzinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu livro aqui, mas é um italiano. Ele é um filósofo, um cientista político, né, italiano, chamado Nicolau Maquiavel. Não sei se vocês já leram, eu sei que na PNP de Filosofia 2 tem lá textos que eu coloquei sobre ele, e é importante que a gente tenha, assim, retome também lá o material que está disponível para vocês, porque tem muita relação com a aula de hoje, tá? O Maquiavel é o sujeito que vai criar a ciência política, né? É o primeiro filósofo na história do Ocidente que vai
fundamentar, tentar escrever, tentar dar conceituar, né, a nova mudança que o mundo está passando a partir do século XVI. Né? Tem alguns aspectos interessantes da vida do Maquiavel. Eu não vou entrar aqui em muitos deles, né? Mas o fato é que Maquiavel é um filósofo, né? Teve formação filosófica, mas ele era, assim, antes de mais nada, ele era um agente político. Não político no sentido de defender posições A ou B, mas de acompanhar esse universo político, que era muito diferente, óbvio, do que nós temos hoje, né? Mas que, na análise dele, ele vai dizer assim que, em termos históricos, né, alguns preceitos no campo político eles são eternos, né? Eternos no sentido assim que são perenes, não que eterno no sentido da eternidade, né, para todo sempre, né? Mas algumas noções, algumas condutas, né, elas são no campo político sempre exitosas, né? E a partir da análise de casos e de políticos, né, casos concretos de políticos de renome, que o Maquiavel vai elaborar a sua teoria. Tá? Mas antes da gente falar propriamente da teoria do Maquiavel, eu vou projetar aqui algumas na minha tela e eu quero começar a partir propriamente, né, seguir o nosso percurso. A gente vai falar, então, de política na modernidade. Consegue ver já a minha tela, pessoal? Estão conseguindo ver? Sim, senhor. Ótimo. Então, tá bom. Então, como eu falei, a gente falou até agora de ciência, de filosofia teórica, né? De aspectos relacionados à formação do sujeito moderno. A gente vai ver agora, a partir da aula de hoje, alguns aspectos relacionados à política na modernidade, né? Os filósofos do mundo moderno, que também trataram, obviamente, né, de outros assuntos, mas que trataram com mais atenção no campo político, tá? E você sabe, né, que a modernidade, entre outras mudanças que ela trouxe, foi esse campo político, né? Nesse campo político. Então está aí uma imagem do Maquiavel, né? Aí na sua juventude, né? Uma imagem de quando ele era um pouco mais jovem, né? E a primeira versão, né, do livro O Príncipe, né? Que é esse livro que é considerado o livro de cabeceira dos grandes políticos do mundo, né? Então a gente sabe que a modernidade começou por volta dos anos 1500, né? É uma intensa crença na transformação do mundo através da ciência, né? E o Maquiavel também é o primeiro cientista político, a gente pode dizer assim, né? É o sujeito que transforma a política numa ciência e não numa idealização, por exemplo, como fizeram Santo Agostinho, Platão, Aristóteles, né? Ele diz isso textualmente no seu livro, né? Ele diz que muitos que o precederam falaram em cidades ideais, em cidades divinas, né? Ele está se referindo à tradição filosófica, né? Mas ele vai dizer que, além disso, as políticas modernas, né, elas devem ser afastadas da normatividade escolástica. O que esse palavrão quer dizer, né? O Maquiavel vai dizer assim que, nesse contexto, aí, para o final do século XV, início do século XVI, né, a humanidade estava passando por uma grande crise, né? Muitos conflitos, muitas transformações, novas descobertas, questionamento da igreja, questionamento do poder temporal da igreja, tudo isso está sendo colocado em questão, né? E ele vai dizer que as concepções políticas que vão se erguer a partir da modernidade, elas devem ser afastadas das orientações normativas da tradição religiosa, né? A não ser que isso seja para garantir o bem e a paz entre os povos, né? Mas na análise que ele faz e na experiência que ele observa, né, a igreja talvez seja o pior lugar para que as normas da igreja sejam as piores para o campo político, né? Porque vai ter uma contradição muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês na aula de hoje, tá? E o Maquiavel acompanha muito também dos bastidores, né, do poder religioso, né? Eu vou contar uma história para vocês também, né, nesse contexto aí, no final do século XVI, final do século XV, início do século XVI, nós tivemos, entre aspas, o pior, entre aspas não, dá para até deixar sem aspas, né? Mas a gente teve o pior papa da história da Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa da época, né?
e que aos poucos começa a perder a sua credibilidade. Na Inglaterra, o rei da Inglaterra vai fundar uma nova igreja, o Lutero vai defender, né, a reforma em 1517. Há uma série de transformações que, na verdade, elas são um desdobramento dessa crise, né, que a própria igreja católica cristã passava nesse contexto, tá? E essa crise, ela teve talvez o seu pior momento com a figura do Papa Alexandre VI. Tá? Esse Papa é considerado o pior Papa da história. Pior no sentido, em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Né? O Papa, nessa época, não era simplesmente um líder religioso. Tem um monte de gente dizendo aí que o Papa de hoje é um comunista, né? É engraçado isso. Mas ele está muito longe, né, do que foi, por exemplo, o Papa Alexandre VI. Né? E que, na época, teve, sim, os seus questionamentos, né? Mas como não tinha outra opção, as pessoas acabavam seguindo, né, mesmo diante de tanta barbárie, né, que era produzida nessa época. Para a gente entender adequadamente essas mudanças no campo político do Ocidente, e que depois vocês vão perceber, pessoal, como que é difícil desvincular essa relação que existe entre esses entes, né, a igreja e o poder, e principalmente a política. Tá? Conseguem ver essa imagem aí, pessoal? Conseguem ver? Estão conseguindo visualizar aí a tela, turma? Acompanhem, por favor. Sim. O que vocês estão vendo aí? Descrevam para nós. O que vocês estão visualizando aí, gente? Conseguem ver? A igreja tá coroando um cara e o pessoal atrás lá tá gostando, eu acho. Quem que está coroando? Alguém? O Papa tá coroando a igreja? Isso. Na verdade, primeiro, a técnica que esse desenho foi feito é chamada de iluminura. É uma técnica artística da Idade Média. Essa técnica, ela não tem a noção de perspectiva. Você não tem uma tela assim, não tem um pano de fundo, ela não tem uma dimensão, não tem diferentes dimensões. Ela é uma tela plana. Esse é um desenho, por exemplo, que a minha filha faz, né, que tem 9 anos. É a técnica de desenho da Idade Média. Não é por acaso que essa técnica é usada nesse contexto, né, pessoal? Porque essa é uma tela assim que deixa o mundo plano, deixa o mundo estático, deixa o mundo sem transformação, deixa o mundo sem perspectiva, né, de algo passado que se dirige para você. Porque a técnica de perspectiva é isso, né? Se vocês olharem uma pintura renascentista do Da Vinci, vocês vão perceber isso, né? Ela tem perspectiva, tem o fundo da tela e tem uma parte mais à frente da tela. E que quando você olha, você tem a impressão de que você está participando da tela. Essa tela aqui não. Essa técnica de pintura, a iluminura, ela desenha duas perspectivas só, né? Você não tem, assim, a noção de profundidade nela. As coisas são planas, ou seja, não tem nem a nossa participação. Ela é só para desenhar algo, retratar algo, que é isso que, acho que foi o Bernardo que falou, né? É o poder... Vejam bem, quem que tem poder nessa imagem aqui, pessoal? Na opinião de vocês. Olhando essa imagem, quem que vocês acham que tem poder aí? O Papa, né, a igreja, Só que ele está fazendo o quê? ele tá coroando outra pessoa pra talvez governar um pouco, um pedaço de uma escala, como é que é a palavra? Esqueci. Uma escala do poder pela igreja? Perfeito. A verdade é assim, ó. O poder é sempre da igreja. O poder, ele é outorgado a alguém. Esse poder que a igreja tem, ele é um poder de outra natureza. Vejam, não tem ninguém coroando o Papa, né? Não é... Vocês já viram, quando um Papa assume o poder, ele mesmo coloca o chapéu lá na sua cabeça. Por quê? Porque supostamente ele estaria recebendo esse poder de uma outra instância, de uma outra entidade, de um outro patamar de poder, que é o poder divino. Então, o Papa, ele é o quê? O Papa é o representante de Deus na Terra. Ele tem esse poder de ele mesmo se coroar, de ele ser o representante. Não é bem assim, mas enfim. E aí, quando um Papa tem poder, ele dá o poder terreno para os homens. Esse poder terreno é dado para um rei. E a população não tem nada a ver com essa história, né? O povo está ali simplesmente contemplando. A postura do povo diante do poder é uma postura, assim,
irrelevante. Não é a vontade popular, não tem democracia, não tem escolha, não tem representatividade, não tem participação no poder. Né? A Idade Média toda foi estruturada nesse modelo. Né? E esse modelo sustentava as monarquias, assim, num primeiro momento, aquela figura do rei medieval, né? Do feudo, que protegia as pessoas em troca da segurança. Né? O rei protegia as pessoas e essas pessoas produziam para esse rei. Né? E depois, nas monarquias absolutistas do mundo moderno, essa lógica prevaleceu também, né? Porque daí o poder ele era passado de geração para geração. Né? Nesse contexto aqui, então, o poder ele é sempre teocrático e a fundamentação é bíblica. Né? Lá nas cartas de Paulo, né, o Paulo escreve que não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram instituídas por ele. Né? O Santo Agostinho desenvolve, vocês devem estar lendo lá sobre o Santo Agostinho na Filosofia 2, o Santo Agostinho desenvolve essa ideia, né? Quando ele fala, né, de uma cidade terrena que ela é inspirada na cidade de Deus. Né? É uma cidade aqui dos homens que ela deve ser conduzida e organizada e administrada, gerida aos moldes de como Deus estaria supostamente controlando, governando uma cidade eterna, que seria como se fosse o céu. Né? Então, essa ideia, né, de que nós aqui na Terra devemos nos espelhar, né, nessa cidade divina, ela já é bem antiga, né? E na Idade Média ela prevaleceu. E vocês não devem, certamente vocês devem conhecer políticos, né, que dizem a importância, né, que Deus está acima de tudo, né? E nós devemos obedecer a Deus, né? Mas algumas pessoas aqui na Terra recebem esse poder de Deus, né? E essas pessoas, elas assim usam essa relação, essa ideia de que eles seriam os representantes de Deus na Terra, né, para governar, né? E aí o que a população vai fazer? O que a população pode fazer? No máximo é apoiar esse representante de Deus na Terra. E não mais participar, não mais cobrar, não mais criticar, né? Porque supostamente essa pessoa seria alguém que teria recebido esse poder de Deus. Né? E o Maquiavel, essa ideia, ainda antes de falar do Maquiavel, né? Vamos falar desse precedente do príncipe, né? Essa ideia, ela era muito forte na Idade Média, ela foi muito forte nas monarquias absolutistas do mundo moderno, né? Mas o fundamento dessa, né, para o exercício político, vejam, ele é exterior à própria política. Essa é uma noção que tem que ficar bem clara também, né? É exterior à política no sentido das pessoas comuns, do cidadão comum, dos indivíduos comuns. Parece que a razão para alguém ser ou político não é a decisão, a vontade popular, a decisão de todos, mas é algo que vem de fora, é algo exterior à própria política. Né? Essa teoria política, né, ela sempre foi idealizada. O Santo Agostinho idealizou isso, né, ali no século IV depois de Cristo. O Platão também idealizou uma cidade ideal, né, lá na Antiguidade Clássica. Vocês devem ter estudado isso lá em Filosofia 1, né, lá no primeiro ano, né, quando Platão fala, né, da cidade ideal, né, governada por os filósofos, né, que supostamente seriam as pessoas que estariam num outro patamar. Vejam, o Santo Agostinho defende que seja representantes de Deus, a igreja. Né? O Platão vai dizer que são os filósofos. Né? O Platão vai mais longe ainda. Né? O Platão defende uma ditadura do filósofo. Né? Que só os filósofos devem ser políticos. Né? Porque supostamente eles teriam condições de ter acessado a realidade mais real, o mundo das ideias, e conduzir todos aqueles que não têm essa alma racional que o filósofo tem. Né? Então, essas todas são formas de realizar o bem comum, manter as comunidades unidas em divisas, realizar um projeto divino, né? Todas essas finalidades, elas são idealizadas. Esqueci, né? Escrevi errado, né? Finalidades idealizadas da teoria política, né? Ou seja, são figuras ideais, tá? E a política sempre parece, né, que seria o político seria aquele que seria um bom governante, né? Em todas essas teorias políticas, né, o bom político seria aquele capaz de conduzir um bom governo, que seria uma boa pessoa. Tá? E as formas corruptas de política são vistas como desvios dos preceitos divinos. Né?
Ah, então se tem alguém que é corrupto, é porque você se afastou de Deus, né? Hoje, né, tem gente que relaciona isso, né? Que o comunismo, né, que alguns defendem, né, querem acabar com a família, querem acabar com a religião, querem acabar com Deus, né, coisas do tipo. Né? O que, em certo sentido, é verdade, né? Um comunista, ele, né, tecnicamente, teoricamente, ele não pode acreditar em Deus, né? Porque os comunistas, eles acreditam na materialidade, né, da condição histórica dos homens, né? Ou seja, não há nada além da matéria. Né? Isso é muito antigo, isso não é dos comunistas, né? Isso vem lá do atomismo do Demócrito, né? Que é um filósofo pré-socrático, inclusive, ainda. Né? Os atomistas defendem que o mundo é matéria, que não tem como você acreditar em algo antes da matéria e nem em algo depois da matéria. Né? Ou seja, nós somos somente matéria, nós somos somente a nossa história. Não há um antes e não há um depois, né? E os comunistas, de certa forma, bebem dessa fonte no sentido de que, realmente, nós somos matéria. E se a gente é matéria, então não tem por que a gente acreditar em algo que transcende a materialidade, né? Que no caso seria Deus. Né? Bom, mas enfim, eu estou falando disso, né, para dizer que esses todos são precedentes do príncipe. Né? São concepções políticas que antecedem a teoria do Maquiavel. Tá? E o Maquiavel vai chutar o balde. O Maquiavel vai dizer assim, olha, toda essa conversa de dizer que o bom político é um representante político, que é um representante de Deus na Terra, é conversa fiada. Né? Porque o que realmente acontece é que os políticos eles conseguem criar técnicas, criar formas, criar meios para chegar ao poder. A grande discussão política é a discussão sobre o poder, sobre quem vai ter o poder, quem vai exercer o poder, quem deve ter o poder, quem deve ter a coroa, sendo que a própria igreja, na época do Maquiavel, já estava meio em crise, já ninguém dava muita mais bola para isso. Né? E aí o Maquiavel vai dizer o seguinte, olha, na verdade as pessoas que têm poder, que alcançam o poder, que governam, elas fazem, elas usam, elas não têm receio de usar qualquer meio para chegar ao poder. Tá? E o exemplo que eu vou dar para vocês, está lá disponível, quem quiser assistir, é a história desse cardeal aqui, né? Cardeal Rodrigo Borgia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente não, mas tem uma série chamada Os Borgias. Essa série, pessoal, é do tempo que série passava em TV aberta, tá? Essa série, ela passou um tempo na Bandeirantes. Você sabe que existe um canal chamado Bandeirantes, né, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas tô informando vocês, né, que é informação, tá? Existe um canal na TV aberta chamada Os Borgias. E essa série, Os Borgias, ou melhor, chamada Bandeirantes. E essa TV passou há uns anos já, algo mais de 10 anos atrás. Essa série chamada Os Borgias. E essa série conta a história desse camarada aqui, Rodrigo Borgia. Né? Rodrigo Borgia foi o Papa Alexandre VI. E essas pessoas que estão aqui à volta, pessoal, pasmem, esses dois aqui são filhos do cardeal. Esse também é filho. E essa aqui, ó, vocês estão vendo como é que ela está aqui, ó? Ela está nua, tá? Ela é amante do cardeal. Olha que doideira. E esses três aqui são filhos do cardeal. Ele foi escolhido papa e olha que loucura, né? Vocês estão vendo esses dois aqui, não? Esse é o César Borgia, esse aqui não lembro o nome dele, né? É o filho mais novo dele. O César Borgia foi nomeado quando ele era cardeal. Os cardeais eles são assim, o degrau anterior ao papa, tá? E o cardeal Rodrigo Borgia forçou a barra para nomear o filho dele bispo. Então o filho dele era bispo. E essa aqui, ó, apesar de parecer a namorada dele, é a irmã dele. E realmente, essa posição que eles estão aqui era realmente de incesto. Então, os dois irmãos, né, transavam como se fossem namorados. Né? E essa aqui era amante do cardeal. O cardeal, quando foi nomeado papa, levou a amante dele lá para Tem alguém pedindo para entrar aqui. Nicolas. Oi, Nicolas. Bom dia. Bem-vindo. Nós já começamos. Quando ele foi nomeado papa, ele levou toda a família dele morar com ele, né? Olha que doideira isso, pessoal. Vocês imaginem, né? Esse pessoal de hoje que acha que o Papa Francisco é comunista, né? Se vivesse numa época
em que o Papa tinha filhos e tinha amantes. Aí ele era casado, olha que doideira. Ele era casado, né? Casado, entre aspas. Ele tinha uma mulher que era mãe desses filhos dele. Ele tem mais um filho, né? Um menino jovem, 7 anos, que tinha o filho dele. Ele era, entre aspas, casado, né? Tinha 4 filhos com essa mulher. E não bastava essa mulher que ele tinha, ele levou a amante. Né? A amante morava lá nos porões, né, pessoal, do Vaticano. Né? E na série mostra isso, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, o tamanho da corrupção que existia no Vaticano nessa época. E o Maquiavel, essa história toda é real, pessoal, não é invenção da série, tá? Todos os fatos são reais, ela é baseada em fatos reais. O Maquiavel era amigo do César Borgia, né? César Borgia foi nomeado bispo, né? E todos acreditavam que ele seria cardeal, né? E provavelmente seria o próximo papa, sucessor do Papa Alexandre VI. Vejam, seu filho ia ser o seu papa. Para as pessoas, né, da época, que nem esses que estão olhando aqui, ó, né, essa coroação do papa, para essas pessoas aqui, contava-se que os filhos do Borgia, do César, do Alexandre, tô viajando agora, do Rodrigo, eram sobrinhos dele, né? Todos eles eram sobrinhos dele. Ah, ele levou os sobrinhos lá, né? Tem um sobrinho que é bispo, tem um sobrinho que é militar, tem a sua sobrinha que acompanha muito um dos seus sobrinhos, né? Enfim, toda aquela coisa. Todo mundo acreditou nessa história. E aí, o Papa Alexandre VI, ele já era para ter sido Papa na escolha, no conclave anterior. Mas no conclave em que ele foi eleito, ele faz toda uma armação, né? Vocês sabem que... Onde é que fica o Vaticano, pessoal? Vamos ver se vocês estão ligados aí, se eu não estou falando para as paredes. Eu não lembro, mas eu chutaria Itália. Sei lá. Uhum. O Vaticano é na Itália. Em que cidade na Itália ele fica? Aí já é demais. Pessoal, isso é muito interessante, viu? Deixa eu ajeitar meu fone aqui. O Vaticano é um país, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o Vaticano é um país. É um país que fica dentro de um outro país, dentro de uma cidade desse outro país. A cidade de Roma, tá? Então, existe a cidade de Roma, que é a mesma Roma lá do Império Romano, tá, pessoal? A cidade é a mesma, né? Essa cidade tem mais de 2.000 anos. Eu tinha um amigo que morou na Itália, um senhor já, né? Até já é falecido hoje, né? Ele nasceu em Roma e ele dizia, viveu boa parte da sua vida em Roma, né? E ele dizia que Roma é a cidade eterna, né? Porque é uma cidade que, durante muito tempo, né, pessoal, em torno de 1.500 anos, foi a maior e mais poderosa cidade do mundo, né? E Roma, na época, não tinha essa divisão, né? Até hoje, pessoal, o Papa da Igreja Católica é o Bispo de Roma, né? É uma diocese, Roma é uma diocese. E o Vaticano está dentro de Roma, né? E, então, Roma, ela fica assim, se vocês olharem no mapa, Roma, ela fica mais ou menos no meio. Vocês sabem como é que é o desenho do mapa da Itália, né? Ele é o desenho de um calçado. Qual é? Vamos ver se vocês estão ligados. Uma bota. Uma bota, exatamente. O sul da Itália, ele é mais pobre. Sempre foi mais pobre, né? Ele é menos desprovido de recursos naturais. Roma e o Vaticano estão no centro, mais ou menos na metade do cano da bota. E as cidades mais ricas da Itália estão bem no norte. Milão, que é uma das cidades mais ricas do mundo, inclusive, né? Ela fica bem no norte da Itália, né? Bem naquela região mais próxima aos outros países, né? Os grandes países da Europa, França, Alemanha, a Suíça, né? Os países maiores e mais ricos, né? E aí, nessa época, pessoal, aí no final do século XV, 1490, por aí, a Itália, ela não era um país, assim como vários outros lugares, eles não eram países, eles eram formados por diferentes cidades sedes, assim, né, cidades-estado, né, vamos dizer, e essas cidades, elas tinham o seu representante, né, o seu líder, vamos dizer assim, e esse próprio líder tinha os seus próprios exércitos, né, os seus militares, né. Quando era eleito o Papa, ele passava também, e o Vaticano era um Estado. Até hoje ele é um país, né? Na época ele era considerado um Estado, né? Dentro de Roma. E ele também tinha o seu exército, né? Então o Papa não era só um líder político, ele era um líder
não era só um líder religioso, ele era um líder político e militar, né? Então o Papa, e assim, a disputa pelo cargo de Papa não era só uma disputa eclesiástica, né? Mas era uma disputa de poder, né? Por quê? Porque eles chamavam os estados papais, eles eram estados muito ricos, as pessoas davam muito dinheiro para a igreja. Vocês devem saber que nessa época foram construídas, entre outras grandes obras, a Catedral de São Pedro, no Vaticano, né? Que é a sede da Igreja Católica, onde o Papa reza a sua primeira missa, né? Onde nesse lugar, junto a essa catedral, tem a Capela Sistina, que é onde eles fazem a escolha dos papas, que foi pintada nessa época, o seu telhado, o seu famoso telhado foi pintado nessa época, né? Então, é nesse contexto que o Maquiavel está vivendo, né? O contexto do Renascimento, né, pessoal? O Renascimento que é um dos grandes fatos, né, que dá origem, que faz nascer o mundo moderno, né? Então, o Maquiavel, essa família dos Borges, eles estão vivendo tudo isso, né? Então, na escolha, né, na escolha que elegeu o Rodrigo Borgia, cardeal Rodrigo Borgia, tornou-se Papa Alexandre VI, ele vai lá e aí estão reunidos todos os cardeais. E aí o Rodrigo Borgia chama o seu filho e diz: olha, nós vamos ter que fazer o seguinte, cara, nós temos que ganhar essa eleição. Nós vamos ter que fazer o que for necessário para a gente ganhar esse conclave. E aí ele chama lá o seu filho e diz: olha, e o filho dele já está de saco cheio. Tá, pai, eu sei, e esse diálogo eu tirei lá, né, da série, e eles estão conversando sobre o momento antes da escolha, né? E aí o César, o Papa chega para ele e diz: ó, César, tu sabe o que tem que fazer? E o Papa e o César responde: eu sei, pai, o que tem que fazer. Você sabe mesmo? Eu esperei minha vida toda por este momento. Nada pode dar errado. Vamos revisar. César Borges diz: tá, pai, eu sei. Se você não for eleito na primeira votação, prometer terras e oferecer dinheiro e cargos nas igrejas locais. Ou seja, eles estavam comprando os cardeais, né? Eles estavam arquitetando todo um projeto, né, para eleger o Rodrigo Borgia como sendo o próximo Papa, né? Então, é isso que o Maquiavel quer dizer. Eu estou falando tudo isso, pessoal, para dizer o seguinte, ó: as pessoas que estão em busca do poder, elas não estão preocupadas com os componentes morais da chegada do poder. Tem uma famosa frase do Maquiavel, que é o seguinte: os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins. O sentido é mais ou menos a mesma coisa. Porque você, assim, ó, se você colocou a finalidade chegar ao poder, não importa que meios que você utiliza para chegar àquele fim, né? Essa é uma máxima que não é só usada pelos políticos, né? Muitas pessoas, no seu cotidiano, na sua vida, também se valem dessa regra. E é isso que o Maquiavel vai chamar de realismo político. A gente tem que parar de ficar imaginando que o mundo é isso aqui, né? É isso que o Maquiavel está chamando a atenção. Não é isso aqui. O mundo é essa escolha que o cardeal Borgia faz, né? De definir, de você, assim, ó, colocar o fim como aquele objetivo a ser alcançado e planejar todos os passos que são necessários para você alcançar aquele fim. Esse é o bom político. Não é o bom político no sentido virtuoso, que eu quero avançar mais, né? O ethos político é diferente do ethos moral. O modelo maquiaveliano de política não é aquele da pessoa certinha, honesta, ética, correta. Então essa é uma pessoa que merece ter o poder. Não necessariamente. O ethos político, isso que se espera, essa conduta é o que se espera da vida privada do sujeito. O ethos político é diferente, né? A virtude do político é medida principalmente pela sua capacidade de trazer benefícios, que muitas vezes podem não ser as ações podem não ser as ações mais éticas no sentido privado, né? Não necessariamente o bom político é aquele que tem que obedecer aquelas ordens que as pessoas acham que devem ser obedecidas na sua vida privada, né? Quando o Maquiavel olha para esse exemplo do César Borgia e do Rodrigo Borgia, que se transformaram em bispos e papa, consequentemente, ele vai dizer o seguinte: olha, na verdade, o que existe é uma natureza humana
que ela não é uma natureza humana ética, certinha. As pessoas, elas não têm uma boa natureza humana. Elas são muitas vezes tendenciosas. A noção de natureza humana, o Maquiavel escreve no Príncipe, ele diz o seguinte: tem uma famosa frase do Maquiavel que é a seguinte: é melhor para um governante. Todo governante ele deve ser amado e temido, mas entre as duas é melhor que ele seja temido do que amado. Deu para entender, pessoal? Todo líder religioso, todo líder político, ele deve ser temido e amado. Mas entre ser temido e amado, entre essas duas escolhas, é melhor que ele seja temido. Por quê? Porque o Maquiavel vai partir de uma concepção de ser humano, de uma descrição da natureza humana, que é a seguinte: eu vou ler textualmente para vocês essa passagem aqui, que está escrita no Príncipe, no capítulo 18, que ele diz o seguinte: o título do capítulo é Da Crueldade e da Piedade. Se é melhor ser amado ou temido. Ele descreve um pouco sobre essa condição do príncipe, né? Vai dizendo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, né? Como devem ser as suas atitudes. E aí, lá por umas tantas, ele diz o seguinte: nasce daí esta questão debatida: se será melhor ser amado que temido ou vice-versa. Responder-se-á que se desejaria ser uma e outra coisa. Ou seja, que a gente deve ser temido e amado. Mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão daqueles resultados, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa das duas. E aí vem a sua descrição de natureza humana. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro, e enquanto lhes fizerem bem, todos estão contigo, oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas quando a necessidade se avizinha, voltam-se para outra parte. E o príncipe, se confiou plenamente em palavras e não tomou outras precauções, está arruinado. Pois as amizades são conquistadas por interesse, não por grandeza e nobreza de caráter. São compradas, mas não se pode contar com elas no momento necessário. Né? Então, o que o Maquiavel quer nos dizer? Que assim, que as virtudes que são muito importantes para a vida privada, a amizade, a verdade, a justiça, a ética, todos esses valores, quando elas funcionam muito bem na vida privada, mas no universo político não é assim que funciona, né? Porque a política ela tem uma autonomia. O que é autonomia? É normas próprias. A política tem as suas normas próprias. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês esse desenho. E já vamos indo para o final. Pessoal, até aqui, pessoal, conseguem entender? Estão entendendo? Ou eu estou viajando demais? Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta até agora? Por mim tá tranquilo, senhor. Alguém tem algum comentário? Algo gostaria de falar? Tudo certo? Tá tranquilo, eu acho. Ótimo. Pelo jeito, né? Então vamos lá. Alguma coisa? Ok. Estão vendo esse desenho aqui, pessoal? O que é isso? Conseguem ver? A representação do ciclo de poder da igreja, Só da igreja? talvez de tudo. De tudo. Eu diria assim, ó, esse de tudo, para não ficar assim, num sentido vago, é a historicidade das coisas. É a historicidade da nossa vida. Né? A política é mais um elemento da história, né, que faz as coisas estarem em permanente transformação. Né? Essa é uma metáfora que o Maquiavel utiliza, essa é a roda da fortuna. Né? A fortuna é a deusa romana, está representada aqui. A fortuna é aquela dimensão que nós não sabemos, que nós não conseguimos controlar. Nós somos esses sujeitos aqui. A fortuna roda uma roda, gira uma roda, faz girar a roda do tempo. Essa roda aqui está pessimamente desenhada, né? Esse meu desenho poderia ter sido outro, né? Mas aqui é só por uma questão simbólica mesmo, né?
O Maquiavel acredita que, assim, existe uma dimensão que não tem controle, que nós não controlamos, que ela está sempre em transformação, está sempre em mudança. Ora, estamos no topo, ora, estamos do outro lado. As coisas vão se transformando. Pessoal, em 2018, tinha um professor de história aí no campus, que é meu amigo até hoje, o professor Marcelo, acho que vocês não chegaram a conhecer ele. Quando vocês entraram, acho que já era outro professor. O professor Marcelo, ele jurava comigo que o Bolsonaro não seria presidente do Brasil, né? E nós já estamos indo para o 4º ano, né? Ano que vem será o 4º ano de administração Bolsonaro. E podendo ser que ele ganhe a próxima eleição, né? Porque provavelmente vai disputar ano que vem a eleição de novo. Né? Assim como eu sou da época em que eu vi o presidente Lula, ex-presidente Lula, se candidatar 3 vezes para presidente e perder 3 vezes. Na 4ª vez ele conseguiu se eleger. Sendo assim, claro, ele teve que se adequar às circunstâncias. Né? O Brasil, assim, é fantástico nesse sentido. Né? A política e a nossa vida, e a nossa história, ela está sempre em transformação. Ela está sempre em constante mudança. Existe uma dimensão que nós não conseguimos controlar. Tem um lado da história que nós não conseguimos controlar. Existe uma ordem, né, da qual nós não conseguimos fazer parte. Ou seja, não há uma estabilidade na história. Né? Não é que uma pessoa chegou no poder e ela vai permanecer no poder perenemente. Né? Vai ter mudanças, vai ter circunstâncias que e que essas circunstâncias não dependem da pessoa. E existe um outro lado, sim, que depende de cada um, que o Maquiavel vai chamar isso de virtude. Existe uma virtude do campo político, que é você saber aproveitar as circunstâncias. Né? O fato é que, de tempos em tempos, essa roda gira e as coisas se transformam. Né? Essa é uma autonomia da política. O que significa dizer isso? Né? A gente deve partir da experiência do real. A ciência política moderna, ela parte da experiência real, experiência concreta. É assim que as coisas são. Na vida e no campo político também. Essa constante transformação, essa passagem do tempo, né? O Maquiavel dá a isso o nome de realismo político. Né? A política não é o lugar de pessoas santinhas. A política ela é o mundo da violência, da corrupção, do poder, né? Está aí também. Não é só a política, né? Mas a política talvez é o exemplo mais nítido, mais visível, né? Porque a gente acompanha com relação a isso, né? Então, o Maquiavel nos chama a atenção e ele chega a essa conclusão a partir, como diz os seus comentaristas, né? A partir do seu método empírico comparativo, ou seja, você olha para as experiências políticas e você começa a comparar. E aí você vai perceber que esse cenário, né, a experiência real da política, né, ela é de violência, ela é de corrupção, ela é de poder, de busca pelo poder. Né? A grande questão política é a busca pelo poder. Né? E aí o Maquiavel, um dos seus pressupostos, ele vai dizer o seguinte, né, que o campo da política é onde se faz o que não se costuma dizer. Né? O Papa Alexandre VI, quando ele assume o poder, ele não contou para os seus fiéis a forma como ele chegou até o poder. Né? A política você costuma dizer uma coisa e fazer outra. Né? Os políticos são os campeões disso. Né? Bom, enfim, eu vou encerrar por aqui, teria muito mais coisas para falar do Maquiavel. Tem um texto de leitura complementar lá para vocês no Moodle, né? Tanto em Filosofia 2 como agora também em Filosofia 3, né? Filosofia 2 para debater um pouco esse cenário, né, de afastamento, assim, o que a gente pode aprender com o Maquiavel? O Maquiavel vai dizer que é preciso afastar, é preciso a gente afastar aquele desejo, né, de escolher representantes que se apresentem como pessoas éticas, né, como sujeitos, assim, moralmente aceitáveis, né, como bons cristãos, vamos dizer assim. Pode ser isso? Pode, né? Mas essas são características da vida privada. O ethos político, se você olhar a história do universo político, as pessoas que chegaram ao poder, você vai encontrar isso aí. Corrupção, violência, disputa por poder. Né? E você não vai ver, assim, tanta preocupação com essa questão ética. Né? Isso fica em segundo plano. Né? Tá, professor, mas então qual que é um bom governante? Qual que é um bom político? É aquele que, mesmo se valendo
dessas características, né, de corrupção, de poder, de violência, é o que consegue trazer o melhor para o bem público, o melhor para a República, aquele que consegue trazer os maiores benefícios para a República. Esse é um bom político. Não é o sujeito que enfim, que se pousa de santinho. Esse não é um bom político. O bom político é aquele que consegue fazer o melhor para o bem público, né? E isso não necessariamente tem a ver com ser uma pessoa honesta, certinha, do bem, né? Não necessariamente tem a ver com isso, né? Se conseguir conciliar as duas coisas, né, é o ideal, né? Mas a história, o método comparativo que o Maquiavel usa, né, para observar e refletir cientificamente sobre a política, ele vai dizer que não foi suficiente isso. O exemplo mais claro é esse aqui, né, pessoal? A família do cardeal Rodrigo Borgia, né, que ele acompanhou de perto, porque ele era amigo do César. Ele olhou, ele conheceu, sabia detalhe por detalhe dessa história, né? O Maquiavel escreve O Príncipe na sua velhice, depois que ele é exilado, ele é expulso da cidade de Florença, né? A cidade de Florença era a cidade mais rica do mundo na época. A época que o Maquiavel, ele é de lá, nasceu lá, viveu lá. Foi financiado pelo cara, o Bill Gates. Não, quem que é o cara mais rico do mundo hoje? É o cara do dono da Amazon, né? Acho que foi lá para o espaço, lá. Devia ter ficado lá, inclusive. O Maquiavel. Isso, o próprio. Acho que ele não chegou aí para o espaço, senhor. Como é que é? Acho que ele não chegou aí para o espaço. O que fez a cápsula lá e foi dar um passeio? Esse? Não, eu acho que não foi ele que foi outras pessoas normal que foi, eu acho. Ou um É, rico e outras pessoas normal, daí o rico pagou a passagem dos outros. pode ser, pode ser. Mas, enfim, assim como hoje tem gente gastando dinheiro para fazer esse tipo de coisa, na época, os capitalistas da época, né? A cidade de Florença era a cidade mais rica do mundo, né? Fazia muito comércio com diferentes lugares do mundo, né? A rota comercial da Europa para a Ásia passava por essa região ali, né? E depois, com a queda de Constantinopla, em 1453, estiveram, é aí que começou as navegações, né? Para descobrir um caminho contornando a África para chegar à Ásia, né? As Índias, né? Mas enquanto isso não acontecia, né? As pessoas faziam comércio por essa região ali da Itália, né? E por isso que as pessoas, o mercantilismo, a origem do mercantilismo é ali, né? E o Maquiavel foi financiado pela família Médici, né? Do Lourenço de Médici, que era, na época, a família mais rica do mundo, né? Eram os mecenas da época, né? As pessoas mais ricas do mundo, né? O Maquiavel conviveu com essa gente. Ele viu, foi financiado pelos mais ricos, acompanhou as pessoas mais poderosas da época, né? E na sua velhice ele foi exilado, foi mandado embora, né, da cidade, e foi para, não lembro qual é o nome da cidade agora, que ele ficou exilado nos últimos anos, lá ele escreveu esse livro, né, O Príncipe. E aí, uma das suas principais teses, ele escreveu outros livros nessa época também, né? Mas as suas principais teses são essas, né? E que o político certinho, bonzinho, na verdade, não é bem isso que acontece, né? Na verdade, o bom político, geralmente, ele se vale de violência, de corrupção, né, para alcançar o poder, né? E ele é bom não porque ele faz isso, mas ele é bom porque, ao fazer isso, ele consegue garantir a paz, garantir que o reino seja tranquilo, que não entre em conflito, que não haja violência com outros, que não tenha que usar o seu exército para combater outras pessoas em outros lugares, né? E ele consegue, de certa forma, uma certa paz, né? Mesmo usando desses meios aí. Por isso que os fins justificam os meios, né? Se o fim, usar violência, corrupção, poder e tal, disputa pelo poder, for para garantir o bem para um determinado grupo, a cidade-estado na época, né? A Itália na época não existia essa noção assim que existe hoje, né, de país e tal. Se isso for suficiente para garantir a paz, então tá tudo certo, tá valendo, né? Quando o César Borges, quando o Rodrigo Borges se torna o Papa Alexandre VI, né, ele faz acordos, e Maquiavel está só acompanhando os bastidores disso, né? Ele consegue pela primeira vez, né, veja, no século XVI, e a Itália foi conseguir se unificar somente no final do século XIX, né? Foi a primeira vez que ele conseguiu, entre aspas, garantir uma paz, né? Ele faz um filho dele se casar com o filho de 7 anos se casa com uma princesa de 20 e poucos anos, né? E a princesa, é engraçado que na série mostra isso, né? Imagine um menino de 8 anos, né? Ele casou, tinha 7, e somente um ano depois ele foi encontrar a noiva, né? E aí você sabe o que significa, né? Um menino de 8 anos se deparou pela primeira vez com uma mulher de 20 anos, né? Sendo que essa mulher de 20 anos, ela parecia que em outras ações ela era muito mais desenvolvida, né, do que os seus 20 anos lhe davam, né? Enfim,
Mas mesmo com tudo isso, né, esse Papa Alexandre VI, ele consegue, entre aspas, né, unificar, pacificar toda a Itália, toda a bota, né? Ela não teve conflito, não teve guerra, não teve violência, né? E aí, óbvio, depois as coisas pioram, né? E tudo entra por ruína, né? E o Maquiavel, acompanhando tudo isso, ele vai dizer, né, que o realismo político, e esse é um método científico de análise política, não é um método ideal, né? Não é assim, não é o que o Maquiavel diz não é assim imaginar condições ideais como fez Santo Agostinho, como fez Platão, né? Mas é ele descrever a realidade política. Né? Bom, pessoal, era isso. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Ô, senhor, eu tenho um comentário para fazer, mas não tem muito assim a ver com a aula, mas tem e não tem, sabe? É Tá? que tu tava falando dos Borgia agora, de Florença. Eu lembrei que tem um jogo, no caso Assassin's Creed 2, que se passa na Florença. E nessa época mesmo, a gente no jogo, a gente acaba conhecendo os Borgia, que são inimigos da nossa família, no caso do personagem. Os Médici, que a gente salva de uma traição dos Borgia. Olha aí, ó. A gente mata alguns Borgia lá. Na sequência, a gente encontra o Papa Borgia e acaba deixando ele escapar, o que foi um erro, porque depois a nossa casa foi atacada pelo exército do Borgia. E tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas eu não lembro o que que é. Que jogo é esse, cara? Tu tá descrevendo essa história, meu. Tu tá lendo o Príncipe, quem escreveu esse jogo. Assassin's Creed 2, senhor. Ah, a gente encontra também o Da Vinci, a gente encontra o Maquiavel, que inclusive é amigo da família do nosso personagem. É muito bom esse jogo. A sequência é o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations, que é o último da trilogiazinha do Ezio, que é o personagem. Nossa, a história é muito boa. Assassin's Creed é uma série ótima para aprender sobre qualquer coisa a ver com história e coisa assim. Nossa, é É. muito legal. Olha, você assim, ó, resumiu muito do que eu tentei falar aqui durante uma hora, tá? É isso mesmo. E tudo isso acontece, tá? Aconteceu. Aconteceu lá nesse contexto aí. Esse contexto, pessoal, assim, ó, é uma pena. Cara, assim, eu fico imaginando algumas coisas, tem várias críticas, né, a fazer, assim, sobre o que se trabalha, o que se ensina, os planos de curso, né, que vocês são submetidos, né. Se a gente desse uma boa lida, uma boa estudada, refletisse sobre isso, gastasse um tempão jogando isso aí, esse jogo que você falou, Bernardo, né, certamente a gente teria mais acesso a muitos conhecimentos do que outras coisas que são feitas, tá? Na escola, a própria escola, né? São críticas que eu faço, né? A gente deveria gastar muito mais tempo estudando, lendo e refletindo sobre isso e compartilhando sobre isso, porque a gente ia assim, porque o que é a imaginação, pessoal? A imaginação não é a fantasia vem de fantasma, mas a imaginação é a nossa capacidade de se colocar no lugar dos outros, né? A primeira finalidade da imaginação é você aprender a se colocar no lugar dos outros. Quando vocês, se a gente faz isso, né, consegue imaginar esse cenário, por exemplo, que o Bernardo descreveu aqui rapidamente, né, se a gente consegue pensar sobre uma situação que aconteceu em outra época, em outro contexto, a gente vai encontrar muita similaridade com o nosso contexto. Só que precisa de imaginação, né? A gente não pode fantasiar daí, né? Quem fantasia é uma criança de 4, 5 anos, né? Nós já temos capacidade de imaginação. A gente consegue comparar essa família com famílias atuais. A gente pode comparar aquele contexto com contextos atuais, com situações do nosso cotidiano, né? Coisas que estão talvez aí do nosso lado, né? Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente fica só num campo assim, ó, fantasioso, né? Eu tenho certeza, Bernardo, tem colegas que devem jogar esse jogo, assistir essa série e ficar imaginando, assim, ou melhor, ficar fantasiando sobre isso. Né? Mas nós deveremos ter capacidade de imaginar e relacionar isso, né, com situações concretas, né, com situações cotidianas. A gente, só para dar um exemplo, tá, pessoal? Nós temos famílias hoje que estão no poder. Como essas famílias que estão no poder se comportam, né? O que elas estão fazendo, né? Que tipo de contexto nós estamos vivendo hoje, né? Como é que é o nosso contexto político, né? A gente acha que corrupção e política só acontece no Brasil, né, pessoal? E que só está acontecendo agora. Ou melhor, que você tem alguns que são corruptos e outros que não são corruptos, né? Que existem os do bem e os do mal, né? A gente acha que isso é uma novidade, né, pessoal? Essas coisas são super antigas, né? São super antigas. A gente não sabe porque a gente não estuda, né? A gente não conhece porque a gente
A gente não consegue analisar isso com a devida atenção porque a gente não estuda, porque a gente não lê o que precisaria ler, né? Se vocês lerem O Príncipe do Maquiavel, pessoal, assim, ó, tem outros textos dele também, tem um que eu gosto muito, que é A Mandrágora, que é uma peça de teatro, né? Esse ele escreveu um pouquinho mais cedo, antes do Príncipe, né? Assim, ó, cara, aquilo ali é um ensinamento para nossa vida, né? É um ensinamento, né? Outra coisa, assim, né, gente? Quem de nós, a gente sempre se produz para um outro fato, né? Quem de nós, a gente, assim, quando o Maquiavel fala que os fins, os meios que você utiliza justificam, né, você fazer aquilo, sendo que você tem um fim que você quer alcançar. Por exemplo, a gente quer, um dia que a gente vai numa festa, vai sair, tentar procurar uma namorada, encontrar alguém, né? Você provavelmente não vai com a roupa que você está em casa, né? Você cria um personagem, você troca de roupa, você penteia o teu cabelo, você compra um calçado novo, você usa uma camisa diferente, né? Você usa um perfume, você é diferente do teu cotidiano, né? Porque você quer alcançar um determinado fim. É isso, né? O Maquiavel está falando disso, né? Ele não está viajando, né? Ele está falando coisas para nós hoje, em qualquer tempo. Por isso que a gente deveria ler os clássicos, deveria se concentrar nesse tipo de coisa, não ficar, sei lá, viajando aí, né? Fazendo algumas coisas assim, não tem muito sentido, né? Porque os clássicos, eles sempre nos dizem algo para nós em qualquer tempo, né? Em qualquer época. Sempre, eles são sempre atuais, né? Eu faço questão, né, de sempre falar de Maquiavel, né, e desse contexto do Renascimento, né, porque assim, o mundo ficou muito parecido hoje com as mudanças que aconteceram a partir dessa época, né? A gente deveria gastar um bom tempo, né, pensando, refletindo sobre esses assuntos. Mas perfeito, Bernardo, acho que foi muito válido aí. É uma série e tem um jogo também, né? É isso? Na verdade, tem um filme que não tem muito a ver, e esse jogo é só jogo mesmo. Uhum. E uma coisa que eu lembrei de falar, fora a exploração que a gente tem em Florença, Veneza, sim, outras partes da Itália, no próprio Vaticano, eu acho que tem um pedaço. Tipo, dá pra ver a arquitetura toda. Nossa, a oficina do Da Vinci também é bem interessante, aquele cenário lá, que a gente vai uma missão só, infelizmente. Muito legal. é uma série de videogame, é isso? É uma série com vários jogos, mas tem essa trilogia que é sobre o personagem que eu tava falando, o Ezio, que é o 2, o Brotherhood e o Revelations. Esses são os 3 jogos que esse personagem aparece. Que Daí legal. morre no final do Revelations. De velho. Sim. Pô, cara, isso é uma coisa, assim, é esse contexto aí, né? Nessa série, então, nesse contexto aí desse personagem, ela se passa nesse contexto aí que eu tentei falar um pouco na aula de hoje, né? Certamente a série, tu vês, né, cara, assim, ó, quando alguém, eu já presenciei isso, né? Tem gente, Bernardo, que vai jogar esse jogo, né? E vai ficar assim, viajando, não vai fazer a mínima ideia, né? Não sei se tu já tinha ouvido sobre isso, dessa família Borgia, além do jogo, ou tu achava que era real, tu achava que era imaginário, o que tu achava que era, Bernardo? Os pontos agora, Soro. Eu não imaginei que realmente existiram os Borgia e a briga com a família Auditori, no caso, que é do Ezio. Sim. E, bom, provavelmente a briga com a família Auditori não existiu, né? Mas esse contexto da família Borgia, dos Médici, eu nunca achei que isso fosse real. Eu achei que fosse uma adaptação pra. Tipo assim, que aquilo tinha acontecido, mas não foi com os mesmos nomes, com a mesma pessoa, sabe? Tipo, foi uma adaptação, no caso. Acho que até o nome daquele cara lá do Borgia que virou Papa era o mesmo. Eu não O lembro. Rodrigo é o que virou o Papa Eu tenho Alexandre quase VI. certeza E daí que tem o era César. o Rodrigo. Na verdade, assim, ó, e tem eu não lembro agora o outro, que é um militar mesmo, Bernardo, não é nem o Rodrigo nem o César, é um outro. Eu não lembro o nome agora, deixa eu pesquisar aqui, mas ele tem, acho que é Carlos. Eu acho que é esse aí que a gente mata. Eu acho que esse aí que a gente mata. Porque o militar é o César, a Lucrécia, era aquela que aparece, o João, Godofredo, que é o menino. Acho que é João, então. Eu escutei Lucrécia no jogo também. A Lucrécia era aquela que aparece ali, ó. Aquela que aparece agarrada lá no César, né? A Lucrécia, ela é forçada a casar Nossa, sim. Parece bem. O César, na verdade, é assim, ó. O César queria ser militar.
né? O César, ele queria ele ser militar. E o pai dele obriga ele a ser religioso. Mas ele sempre está envolvido nos conflitos, né? E aí o João, que é o militar, é João, não Carlos, João Borgia, ele assume esse papel de militar, mas ele não queria, não gostava muito, né? E aí a Lucrécia é a filha, que era amante do César, e ela se casa com, se eu não me engano, é o rei de Milão, né? Que é para ter a paz com o Milão, que é no norte da Itália. E o Godofredo, que é o menino, que é o mais jovem, ele se casa com a princesa de Nápoles, que é para daí ter paz com o sul da Itália, né? Só que ela era, a mulher daí do Godofredo, né? Era uma mulher, enfim, que ela não se contentava, né, com o menino. E aí ela era a mais, vamos dizer assim, para mim não usar aqui nenhum termo, ela era a mais, enfim, aqui era a mais prostituída, vamos dizer assim, prostituível, né? Lá que era a filha, né, do rei de Nápoles, né? E ela, enfim, transava com qualquer um, menos com o menino, né? Mas, enfim, são todas histórias aí, né, que são reais. Todas essas histórias são reais, Bernardo. Se aparece no jogo, eu não sei, né, porque eu não conheço o jogo. Mas elas são histórias reais. Aparece antes do ataque da casa do personagem. Acho que ela aparece. Sim. Tenho quase certeza. Bom, mas enfim, pessoal, então vejam bem, ó, tá aí um exemplo. Os caras devem estar ganhando uma grana federal, né, porque leram essa história, tá? Deixa eu interromper a gravação aqui e eu faço a chamada de vocês. Senão depois fica um vídeo muito grande.